Oi, turminha! Na nossa aula de hoje de História, nós vamos começar a unidade 4 na página 147. Vamos lá? Acompanhem com a tia. A formação do povo brasileiro. Nosso país, o Brasil, tem mais de 500 anos e se olharmos ao redor, veremos que o nosso povo é formado por gente de todos os jeitos, diferentes tons de pele, formato de narizes, olhos, bocas, cabelos, jeitos de falar, sotaques, costumes e muito mais. A diversidade é uma característica preponderante em nosso país. Mas como será que tudo começou? Observe a imagem abaixo. Então, turminha, vamos observar bem essa imagem que nós temos aí abaixo. Então, nós temos aí o mapa, né? O fundo é o mapa do nosso Brasil. E se nós observarmos lá no fundo, nós temos quem? Nós temos o Bumba Meu Boi, né? Que é uma cultura, né? Uma festividade da nossa cultura. Ela é muito importante para o nosso folclore, né? Agora, logo ao lado, nós temos quem? Nós temos a capoeira, né? Olhem só. Antigamente, a capoeira, eles utilizavam ela como uma resistência. Hoje, ela é vista como uma arte marcial, né? E até mesmo uma dança, porque ela utiliza instrumentos na roda da capoeira, né? Agora, logo abaixo, nós temos... Bem aqui perto do escrito de formação de povos, nós temos um homem, né? E ele está representando a região sul, né? Uma dança que se chama chula. É uma dança que é realizada entre dois homens, tá? É uma tradição lá da região sul. E ao lado nós também temos aí um casal, né? Fazendo também uma dança típica lá do sul, que também se chama veneirão, tá? Ela é classificada de acordo com a intensidade da dança. Pode ser bem lenta, um pouco mais rápida e bem rápida, tá? Então, com isso, ela é classificada o seu nome. Então, por isso pode existir vários nomes para esse tipo de dança, tá bom? Então, olhem só quantas diversidades nós temos aqui no nosso Brasil. Olha só como o povo brasileiro é bastante diversificado. Vamos agora, então, para as suas primeiras ideias. Na imagem acima, observamos 3 rostos que identificam a origem do nosso povo. Que povos eles estão representando? Então, eu tenho aí 3 rostos. Vamos pensar. Quem são eles? Vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem. Quem são esses 3 rostos? Quais povos eles estão representando? Então, vamos lá, olhem só. Eu tenho aqui os indígenas, eu tenho os portugueses e eu tenho os africanos, certo? Então, agora vocês podem registrar com as palavras de vocês, tá bom? Então, esses são os 3 rostos que nós temos aqui, tá bom? Os indígenas, os portugueses e os africanos. Depois de vocês registrarem, vamos seguir para a próxima página. Hora do texto. Povos indígenas. Olhem só. Chegança. Sou Pataxó. Sou Chavante e Cariri. Yanomami. Sou Tupi-Guarani. Sou Carajá. Sou Pancaruru. Carijó. Tupinagé. Potiguar. Sou Caetê. Funió, Tupinamba. Olhem só, isso é uma música que ela se chama Chegança. Então, vamos observar as imagens que nós temos aí. Aqui nós estamos falando dos diferentes povos indígenas. Então, cada um deles representa um povo. Tudo bem?
Vamos seguir agora para a próxima página. Acompanhe com a tia leitura. Esse é um trecho da música Chegança, do músico e compositor Antônio Nóbrega. Nele são citados alguns dos povos indígenas que viveram e ainda vivem em nosso país. E antes da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, eram os únicos habitantes da nossa terra, os verdadeiros donos dessas terras. Nesse período, como você sabe, viviam alguns milhões de indígenas em nosso território, falando mais de 1.200 línguas, com os mais variados costumes. Hoje, esse número é muito menor. Calcula-se que existam perto de 900 mil indígenas, falando mais de 180 línguas, lutando pela preservação do seu espaço e de seus costumes. Observe os mapas a seguir. Olhem só, então, nesse primeiro mapa, nós podemos observar que lá por volta de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, no nosso território brasileiro, ele era povoado por diferentes tribos. Então, vamos observar aqui essa legenda. Então, eu tenho troncos linguísticos. Então, olhem só, eu tinha o Tupi-Guarani e o G. Então, nós vamos observar aí o que está de um rosinha bem clarinho, né? E um amarelinho. Então, essas eram as regiões que eram faladas por esse tipo linguístico, né? Pelo Tupi-Guarani, por essa língua, e uma que chama G, tá bom? Agora, nós temos aí as famílias linguísticas que estão abaixo. Então, olha só, nós temos aí mais outras cores representando cada uma delas. Então, eu tenho o de rosinha mais escura, eu tenho Arawak, né? Depois eu tenho o verdinho claro, Caribe, o roxinho, Cariri, o de laranja, Pano, vermelho, Tucano, de verde escuro, Charruá, e eu tenho de verdinho mais claro, eu tenho outros grupos, né? E eu tenho aí onde está essa linha, é o que me limita os limites atuais dos estados, né? Então, olhem só, este mapa ele mostra os limites atuais do Brasil que não existiam na época da conquista portuguesa. Então, olhem só a variedade linguística que existe. Olha só, cada região, uma quantidade das famílias indígenas lá no século XVI, lá em 1500, tá? Então, observem bem as legendas, que agora nós vamos comparar na próxima página. Olha só o segundo mapa, o que ele traz para nós. Então, olhem só, nesse segundo mapa, nós conseguimos perceber que a presença indígena ela diminuiu muito. E os poucos povos que existem estão localizados, na maioria, lá na região do Amazonas, no Pará e no Mato Grosso. Então, olhem só, eu tenho aí a minha legenda. Vamos observar essa legenda agora. Então, eu tenho as terras indígenas. Então, eu tenho os pontos que estão de vermelho, está com restrição de uso a não índios, tá? Então, olha só, em identificação. Então, os índios não podem usar essas regiões que estão com um pontinho vermelho. Depois eu tenho a terras que está de roxo, que ela foi declarada. O que está de azul, ela foi identificada como uma terra indígena. E eu tenho a verde que está homologada, ela está registrada lá no CRI ou no SPU, então ela está reservada. Então eu tenho, onde está de vermelho, são áreas que os índios não podem ficar. Depois eu tenho na roxinha, áreas que foram declaradas pelos indígenas. Na azul, né, bem escura, áreas que foram identificadas por eles. E a homologada é as áreas que foram registradas, onde eles podem estar, que está tudo corretamente. Então, olha só como diminuiu
Comparado ao mapa anterior, que eles ocupavam a região toda, né, nós podemos ver que a concentração maior deles é nessa área aqui, ó, onde fica a região do Amazonas, do Pará e do Mato Grosso. Então, olhem só, atualmente, essas terras indígenas espalhadas aqui pelo Brasil, elas são patrimônios imprescindíveis para a preservação das culturas desses povos. Então, como nós vimos lá no segundo bimestre, esses costumes indígenas, né, dos vários grupos que viviam e vivem no nosso país, diferenciam-se entre si no idioma, né, no jeito de morar e alguns hábitos. Então, não é porque eu sou índia que todo mundo é igual. Não, né? Nós vimos um pouquinho sobre isso, né? Cada grupo indígena tem a sua língua. Cada grupo indígena tem os seus costumes, tem a sua cultura, tem o seu jeito, tem a sua casa, né? Existem, cada um segue as suas regras, né? Não quer dizer que todos sejam iguais. Vamos seguir agora mais um pouquinho na próxima página e vamos observar agora essas imagens. Olha só o que nós temos aí. Nós temos o quê? Vamos pensar, eu vou ler aqui o escrito no quadrado amarelo. Formação das aldeias. As aldeias são formadas por um conjunto de casas que apresentam diferentes formas de agrupamento, conforme a cultura na qual os indígenas estão inseridos, podendo ser construída de forma circular, linear e retangular. Então, olhem só, nós temos desde a primeira imagem, nós temos aí, se nós observarmos, uma rede, né? Depois nós temos o quê? Feito de folhas, né? De galhos, olha só, umas folhas bem grandes. Depois nós temos já o formato de uma oca. Depois, olha só, eles usaram aí as madeiras e fizeram como se fosse um telhado. Até que eles passaram a construir algo mais parecido com uma casa, né? Olhem só as últimas imagens, as últimas 3 imagens aí, né? Já tem um telhado e a última imagem já tem até um cercado, né? Então, olha só como evoluiu o conjunto de aldeias. Então, aqui também está nos dizendo que cada grupo segue o quê? Um conjunto de casas, né? Então, eles precisa ser igual? Não, cada uma segue a sua cultura. Então, nós temos desde lá da rede até a formação praticamente de uma casa. Nós temos aí ao lado o cocar, né, que eles usam, olha só. E ao lado nós temos agora abaixo, né, as tarefas nas aldeias. Então, olhem só, na aldeia todos eles trabalham. Os homens, eles são dados as maiores tarefas, que exigem maior esforço físico, que é, no caso, a construção das ocas e a caça dos animais. E as mulheres, elas são responsáveis pelo quê? Pelo plantio, pelo cuidado das crianças e pela organização da casa e da cozinha. Então, aí ao lado nós temos 2 imagens representando essas tarefas. Olhem só, os homens pescando e as mulheres cuidando dos alimentos. Tudo bem? Vamos seguir agora na próxima página. Temos aí mais algumas imagens, olha só. As mulheres de novo, olha só, o artesanato, né, a produção que elas faziam. E eu tenho aí, olha só, eu tenho cachixi, matraca, eu tenho pau de chuva, eu tenho sopro, eu tenho ganzá e eu tenho a ocarina, né? Então, olha só, isso é o artesanato. Então, os indígenas, eles confeccionavam manualmente, tá? Tudo era feito à mão. Então, eles tinham cesto de palha, eles tinham instrumentos musicais, as cerâmicas, né? Que é essa imagem que nós temos aí acima.
E nós temos também os adereços, como cocares, colares, tangas e pulseiras. Tudo feito com material que eles retiravam da floresta. Então, eles tiravam esses materiais e eles faziam a parte do artesanato. Também, né, os indígenas, eles tinham a pintura corporal. Olhem só, além de proteger essa pintura, protegiam eles do sol e dos insetos, ela tinha um significado especial para cada um deles. Então, olha só que interessante, né? Essa pintura, ela protegia a pele deles do sol e elas também tinham um significado especial para cada um deles. Então, cada desenho representava algo importante para aquela tribo. Seguindo para a próxima página, vamos falar aqui agora da música e da dança. Olhem só, para os povos indígenas, todos os acontecimentos são motivos de comemorar. Então, eles dançavam e cantavam. Olha essa imagem que nós temos ao lado. Os homens estão aí em círculo, acredito, né? Vão criar uma roda, usando um instrumento e cantando. Olhem só agora as crianças indígenas. Ela tem um lugar especial nas aldeias indígenas. Olhem só. Então acompanhem com a tia a leitura desse texto agora, que se chama Índios, que é do Araci Lopes da Silva. Ele que escreveu um livro descrevendo a infância dos curumins nas aldeias indígenas. Então prestem atenção. Qualquer que seja a sociedade indígena onde você tenha nascido, foi tratado com extremo carinho e recebeu dos velhos uma atenção especial. Suas irmãs mais velhas carregaram você para todo lado. E antes, quando bem pequenino ou será pequenina, você não desgrudava de sua mãe. Ela tinha um jeito de carregar você para onde ela fosse. Lugar de criança pequena, nas aldeias indígenas, é sempre perto da mãe. Mas agora, com 4 ou 5 anos, você já pode se arriscar um bocadinho. Já começa a formar grupinhos com o pessoal do seu tamanho. Por enquanto, as brincadeiras são ali mesmo, aos olhos da mãe, da avó, das tias, do pai, do avô e dos tios. Ainda não dá para se arriscar a grandes distâncias. Lá pelos seus 7 ou 8 anos, aí sim. Haja mato e arquinho, peixinho e caça de bicho pequenino, passarinho e árvore para subir, e rio para nadar, e o mundo para conhecer. Principalmente se você for menino, com menos atribuições domésticas que suas irmãzinhas. A vida das crianças acontece num cenário de verdade e não de mentirinha. Cozinham mesmo, caçam mesmo, coletam mesmo, transportam mesmo os produtos colhidos na roça. Então, olhem só, as crianças indígenas, quando bem pequeninas, elas ficavam sempre junto de quem? Da mãe. Conforme elas foram crescendo, criando uma certa idade, então elas iam evoluindo. Então, lá pelos 4, 5 anos, elas ficavam o quê? Formavam grupinhos de crianças da mesma idade, mas sempre tinha a supervisão de um adulto. Depois, um pouquinho mais velho, lá com 7, 8 anos, aí sim essa criança já podia ir para o mato, já podia ajudar lá na caça de bichos pequenos, já podia ir se desenvolvendo. E agora nós vamos para o registro, tá bom? Vamos lá para a página 154, no diálogo com o texto. Olha só a pergunta número 1. Você aprendeu que no Brasil, por volta de 1500, viviam muitos grupos indígenas. O que você acha que aconteceu para que diminuísse tanto o número deles nos nossos territórios? Então, olhem só, nós vimos, né, que lá em 1500 existia muitos índios e hoje, atualmente, existe um número muito pequeno. O que será, né? O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu para que esse número diminuísse tanto? Pensem aí um pouquinho.
nós fizemos uma pesquisa, né, já sobre esse assunto. E nós conseguimos saber que quando os colonizadores tomaram posse dessas terras, muitos indígenas resistiram, né, a eles, e muitos acabaram morrendo. Outros, com a vinda, né, desses portugueses, trouxeram muitas doenças, e também aconteceu de muitos indígenas morrerem, tá? Então aqui vocês podem registrar o que vocês lembrarem aí dessa pesquisa nossa e registrar com as palavras de vocês, tá bom? Depois, olhem só na número 2. Observe novamente o mapa que mostra as terras indígenas no Brasil atual. Localize o estado em que você vive e verifique-se nele a terra indígenas. Então, olhem só, qual é a nossa região aqui que nós moramos? Olha só, nós moramos aqui na região sudeste, né? Olha aqui, ó, São Paulo. Nós moramos no interior de São Paulo. Então, vocês vão registrar de acordo com a legenda. O que a legenda fala sobre o nosso estado aqui, tá? Vou deixar vocês registrando sozinhos. E o número 3. Você conheceu diversos aspectos da cultura dos povos indígenas. Escolha um dentre eles que tenha nos influenciado no nosso jeito de ser. Então, aqui vocês podem escolher a pintura corporal, o dormir na rede, vocês podem falar sobre os aspectos do artesanato, instrumentos musicais, hábitos alimentares, tá? Vou deixar vocês bem à vontade para vocês escolherem um desses aspectos da cultura e registrar como era esse costume indígena e como é hoje o nosso costume, tá bom? Por último, agora vamos no exercício número 4, né, na nossa última página. Em seu relato sobre as crianças, a autora Aracy Lopes diz: a vida das crianças acontece num cenário de verdade e não de mentirinha. O que a autora quis dizer com isso? Então, o que ela quis dizer com de verdade e não de mentirinha, né? Então, que o cenário, o que acontece na vida deles é realmente de verdade, nada é de mentira. Então, olhem só, lá no final do texto, né, fala que, olha só, eles cozinham, eles caçam, eles coletam, eles transportam os produtos. Então, eles trabalham de verdade, tudo que eles fazem é real, né? Então, olhem só, eles realizam as tarefas domésticas, né? Que eles não só fingem que cuidam da casa ou dos afazeres, eles ajudam as mães, eles ajudam os avós, os pais. Então, eles realmente realizam as atividades de verdade. Agora, na número 5, então você ficou sabendo que nas aldeias são estabelecidas tarefas, tanto para os homens, quanto para as mulheres, quanto para as crianças. Então, vocês têm aí as cores: vermelha, que vai representar a atividade dos homens, a amarela, que vai representar as atividades das mulheres, e a verde, que vai representar as atividades das crianças. Então, vocês vão ler cada uma delas e vão pintar de acordo com a legenda. E no final, olhem só, e em nosso dia a dia, é possível identificar tarefas específicas para homens, mulheres e crianças? Dê exemplos. Hoje em dia existe atividades que são específicas para cada um deles? Hoje em dia nós vimos que as profissões existem. Hoje as mulheres, né, conquistaram o seu espaço. Então hoje não existe mais a profissão do homem e a profissão da mulher. Ambos podem exercer a mesma profissão. Só que nós sabemos que crianças, hoje, por lei, não é permitido mais trabalhar. Só acima dos 14 anos, a não ser que possa ser jovem aprendiz, que aí a partir dos 12 já é permitido. Tudo bem? Então, vocês podem escrever com as palavras de vocês e citar alguns exemplos aqui.
Então agora eu encerro a nossa primeira parte, né, da nossa aula falando sobre os indígenas. Realizem o registro e eu volto na próxima aula para darmos continuidade nesse assunto. Um beijo e ótimo final de semana.